Você já parou para pensar por que todos os planetas do Sistema Solar parecem orbitar no mesmo plano? Essa é uma das questões mais intrigantes da astronomia moderna e revela muito sobre as origens do nosso sistema planetário. Quando observamos o Sistema Solar de longe, os planetas parecem dispostos como peças em um quebra-cabeça, alinhados em uma espécie de disco gigante ao redor do Sol. Esse fenômeno é conhecido como plano da eclíptica, uma estrutura essencial para entendermos por que o Sistema Solar é como é e como ele se formou há bilhões de anos. Mas, afinal, por que os planetas seguem essa organização tão particular? Existe uma força específica que os mantém nesse alinhamento? Ou isso foi apenas uma coincidência que surgiu de um processo dinâmico e caótico no início do Sistema Solar? Neste vídeo, vamos explorar os principais conceitos científicos, mergulhando nas teorias sobre a formação dos sistemas planetários e de seus discos, o papel da gravidade e das forças cósmicas, e como o alinhamento dos planetas é um testemunho das forças universais que moldam galáxias inteiras. Prepare-se para uma jornada cósmica que nos levará ao início de tudo, onde vamos descobrir como e por que os planetas seguem, todos, o mesmo caminho ao redor do Sol. Para entendermos por que os planetas orbitam em um mesmo plano, precisamos voltar ao nascimento do Sistema Solar. Cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, uma gigantesca nuvem de gás e poeira, conhecida como nebulosa solar, começou a se colapsar sob sua própria gravidade. Esse colapso gerou uma rotação que, por sua vez, achatou a nuvem em um disco fino. Esse disco em rotação ao redor do recém-formado Sol deu origem ao plano da eclíptica. Dentro desse disco, partículas de gás e poeira começaram a colidir e a se aglomerar, formando os primeiros planetesimais que eventualmente se tornariam os planetas que conhecemos hoje. O processo de achatamento dessa nuvem não foi exclusivo do nosso Sistema Solar. É, na verdade, uma característica comum a sistemas planetários e galáxias. A combinação de gravidade e rotação cria discos ao redor de estrelas jovens e em sistemas galácticos. Esse padrão é uma regra universal, regida pelas forças fundamentais da física, e resulta no alinhamento orbital que observamos até hoje. A gravidade e a rotação são cruciais para esse alinhamento orbital. Durante a formação do Sistema Solar, a gravidade puxava o material da nebulosa em direção ao centro, enquanto a rotação criava uma força centrífuga que agia para fora. Esse equilíbrio entre a atração gravitacional e a força centrífuga dispersou o material em um disco fino, em vez de formar uma esfera ao redor do Sol. Nesse disco, o movimento do material era mais estável e ordenado, o que facilitou a formação dos planetas ao longo de um único plano, conhecido como eclíptica, representando o caminho pelo qual os planetas orbitam em torno do Sol. Esse é um padrão comum em outros sistemas planetários. A formação de discos é uma consequência inevitável da gravidade e da rotação, resultando no padrão de alinhamento observado no nosso Sistema Solar. A interação gravitacional com o Sol e entre os próprios planetas ajudou a estabilizar suas órbitas, mantendo-os nesse alinhamento. Além disso, corpos fora desse plano foram ejetados ou atraídos para outras órbitas devido à influência gravitacional de planetas maiores, como Júpiter e Saturno. Esse processo ajudou a limpar o Sistema Solar, mantendo apenas os corpos que orbitavam dentro do plano da eclíptica. Esse é o alinhamento planetário que conhecemos atualmente. As forças de maré, resultantes da interação gravitacional entre o Sol e os planetas, desempenham um papel crucial na manutenção desse alinhamento. Essas forças ajudam a regular as órbitas dos planetas, evitando desvios significativos para fora do plano da eclíptica. O Sistema Solar é uma dança coordenada, onde os planetas se alinham naturalmente ao longo desse plano devido à sincronia das forças gravitacionais. Durante a formação dos planetas, qualquer desvio considerável em suas órbitas resultava em perturbações que os forçavam de volta ao plano da eclíptica
ou os ejetavam do sistema. Esse efeito de autoajuste preserva o plano orbital e evita que os planetas colidam ou escapem do sistema solar, reforçando o alinhamento natural ao longo do tempo. É uma característica que confere ao sistema solar sua estabilidade, promovendo a harmonia entre os corpos celestes. Observações de outros sistemas planetários mostram que o fenômeno do alinhamento orbital não é exclusivo do sistema solar. Telescópios poderosos, como o Kepler e o James Webb, revelaram que muitos exoplanetas orbitam suas estrelas hospedeiras em planos alinhados, o que sugere que a formação de discos e o alinhamento planetário são processos universais, regidos por leis físicas aplicáveis a todos os sistemas estelares. Em muitos desses sistemas, planetas orbitam em discos protoplanetários, semelhantes ao que originou nosso sistema solar. O alinhamento dos planetas é uma característica comum na formação de sistemas planetários. No entanto, há exceções, sistemas caóticos, onde os planetas possuem órbitas inclinadas ou até perpendiculares ao disco principal. Muitas vezes, essas exceções são causadas por interações gravitacionais com outras estrelas ou eventos catastróficos, como colisões massivas que podem desalinhar os planetas. Embora o plano orbital seja uma norma, há casos em que planetas ou objetos menores possuem órbitas inclinadas em relação ao plano da eclíptica. Um exemplo é o planeta anão Plutão, cuja órbita está inclinada em relação ao plano principal. Essas anomalias geralmente ocorrem devido a eventos específicos, como interações gravitacionais intensas com outros corpos celestes ou perturbações causadas pela passagem de estrelas próximas. Objetos do cinturão de Kuiper e cometas de longo período também tendem a ter órbitas excêntricas, resultado do fato de terem se formado e evoluído fora do disco principal. Embora o plano orbital seja dominante, o sistema solar é dinâmico, e interações ocasionais podem gerar desvios ou desalinhar objetos mais distantes, em regiões onde a gravidade do Sol é menos intensa. A razão pela qual todos os planetas do sistema solar estão no mesmo plano orbital é uma fascinante combinação de gravidade, rotação e equilíbrio cósmico. Desde o colapso inicial da nebulosa solar até a formação do disco protoplanetário e a estabilização das órbitas planetárias, cada etapa desse processo contribuiu para o alinhamento que observamos hoje. Esse alinhamento é um testemunho das forças universais, que governam não apenas nosso sistema solar, mas sistemas planetários ao redor de outras estrelas também. Compreender essas forças e fenômenos nos permite apreciar a complexidade e a harmonia que compõem o cosmos. Gostou dessa viagem ao início do nosso sistema planetário? Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Comente sobre o que mais gostaria de aprender sobre o cosmos e compartilhe com amigos. Vamos juntos desbravar os segredos do universo.